Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 33. Mateus 27, 33. E diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, ou Calvário, ou Caveira, no Gólgota, né? O que significa lugar de caveira? Deram-lhe vinho a beber com ele, mas ele, provando, não quis. E 35, depois de o crucificar, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Eu quero parar aí, a gente vai estar falando um pouco sobre alguns textos desse texto. Eu fico pensando, e eu creio que você deve ser igual a mim. É muito interessante quando você está em um lugar e você observa de uma outra perspectiva. Por exemplo, é diferente quando você vai para o estádio, é diferente quem está jogando e é diferente quem está assistindo. É diferente quem está no banco. É diferente diferente a perspectiva do treinador. Assim, é interessante você ver de várias perspectivas. Como é que um jogador observa o ambiente dele? Como é que o técnico observa o ambiente dele? A pessoa que está no banco? O torcedor. Por exemplo, seria interessante o jogador ter a perspectiva do torcedor, o jogador ter a perspectiva do treinador, o treinador ter a perspectiva do jogador, o treinador ter a perspectiva do torcedor. Vamos dar outro exemplo. Seria muito interessante todo mundo ter uma perspectiva de onde eu estou. É interessante. Não, todo mundo não tem a oportunidade de estar aqui. Mas você tem a oportunidade de pensar como eu penso. O que o pastor pensa quando ele olha para a minha cara? O que é que ele olha? O que é que ele pensa? O que é que passa na cabeça dele? Esse aqui está prestando atenção. Esse aqui está não. Esse está voando. Esse aqui está sendo transformado. Esse aqui está pensando... Não, está não. Eu não penso desse jeito não, gente. Mas é diferente a perspectiva de você olhar para cá e daqui. Como também eu não posso perder a perspectiva de você... quando você está sentado. Como é que as pessoas pensam? Como é que as pessoas me olham? Como é que as pessoas estão me olhando? Como é que as pessoas estão recebendo? Como é que as pessoas estão enxergando? Então, assim, o que eu estou falando está atraindo. Se eu tivesse sentado aí, com as palavras que eu digo, será que eu acreditaria? Aquilo que eu digo, se eu tivesse sentado, será que realmente eu iria entender o que eu estou dizendo? Então, em perspectiva diferente, é tão bom a gente enxergar de perspectiva diferente. Interessante que sempre a gente vê a perspectiva da cruz. Da cruz. É interessante você imaginar as pessoas olhando para Jesus crucificado. Mas hoje nós vamos falar sobre a perspectiva de Jesus, da cruz para as pessoas. Gente, você imagina o que é que Jesus Cristo pensou? Você imagina o que é que passou na cabeça de Jesus? Lógico, ei pessoal, lógico que eu não vou ter capacidade de 40 minutos aqui falar para vocês, mas na minha cabeça eu começo a pensar assim, como é importante para a gente ter a perspectiva olhando para a cruz, porque eu amo a mensagem da cruz, nela... Deixa a minha mulher que vai dizer para mim. Como é? Porque eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É o coral. Essa perspectiva é a gente olhando para a cruz, porque eu amo a mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Eu vou levar também essa minha cruz. A perspectiva daqui. Mas eu imagino a perspectiva de Jesus. Vamos lá, gente. Primeiro, eu acredito que quando Jesus Cristo olhou, primeiro, ele viu a limitação do ser humano. Limitação. Jesus olhando aqui para as pessoas, confusão, ódio, briga de poder. Ele viu da perspectiva daqui, ele diz assim, a minha criação é a minha criação. Eu fiz todos eles. Esse aqui eu fiz. Eu me lembro quando eu fiz. Eu me lembro muito bem no dia que ele nasceu. Eu não fiz para ele fazer isso. Olha aqui esse outro aqui. O que é que ele está dizendo de mim? Se ele soubesse quanto amor eu coloquei no coração, quanto amor havia na minha vida quando eu o formei. Eu sei a história desse, eu sei a história desse. Olha esse daqui. Ah, esse aqui eu sei. Ai, como eu estou feliz por essa pessoa aqui. Como eu estou feliz por esse outro aqui. Mas quando Jesus olhou dessa perspectiva, ele viu limitação nas pessoas, gente. Caos. Eu tenho uma absoluta certeza que Paulo, quando escreveu Romanos capítulo 1, ele viu dessa perspectiva, Jesus olhando da perspectiva da cruz, daqui do Calvário, ele olhando para as pessoas. Por isso que Romanos, quando ele escreve, Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, e aí versículo 18, diz assim, 1:18, a ira de Deus no sentido de olhar para as pessoas, assim, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E por favor, deixa eu ler aqui na minha tradução, tem um pouquinho diferente aí. Que detém a verdade pela injustiça. Quando Jesus olhou na perspectiva assim, eles estão trocando a verdade pelo engano, eles estão trocando a verdade pela mentira. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A perspectiva de Jesus, quando olhar para o ser humano, assim, eu não acredito. Jesus não disse isso, né? Mas assim, que isso? Que isso? Eles trocaram, estão trocando tudo. Estão enxergando completamente diferente. Estão cegos em seus próprios pensamentos. Coração insensato. Versículo 22. Pensando e julgando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Assim, na mentalidade, na perspectiva de Jesus, assim, a raça humana está um caos. A raça humana está um caos. Mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus, gente. E por causa disso, o que é que acontece? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. 1:28. O próprio Deus diz assim, é isso que vocês querem? Vocês estão julgando sábios? Vocês estão julgando sensatos? Vocês estão julgando inteligentes? Vocês acham que podem viver sem a minha pessoa? Vocês acham que podem viver sem a minha mão? Vocês acham que vocês são o próprio Criador? Vocês acham que eu sou criatura e vocês são criador? É isso? Então sim, podem viver. Eu não quero que vocês vivam desse jeito. Eu não quero que vocês vivam desse jeito. Mas vocês querem viver. Você acha que consegue gerenciar a sua própria vida?
Você acha esperto o suficiente ao ponto de dizer, eu não preciso de Deus? Você acha que essa respiração é sua mesmo? Você acha que essa inteligência é de você mesmo? Você acha que você chegou aonde você chegou porque você é o cara? Você acha que pode ver sem mim? Eu disse, então tá bom. Vá, experimente isso. E aí, por praticarem coisas inconvenientes, Deus disse assim, ok, 29, e como consequência, e a gente vai ver, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. E aí ele termina, conhecendo ele, a sentença de Deus, que são passivos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Gente, na perspectiva de Jesus, assim, na perspectiva de Jesus, há uma cegueira espiritual. Há uma cegueira espiritual. Não é sensato, gente. Não é sensato. E por favor, nós não somos os melhores. O que nos separa hoje de estarmos aqui numa igreja, num domingo, 11 horas, quando milhares, milhões de pessoas estão fazendo coisas completamente loucas, coisas completamente sem sensatez, coisas completamente, assim, você olha numa perspectiva, gente, nós não somos melhores do que essas pessoas, não. É a graça de Deus que nos chamou para cá, é a graça de Deus que nos sustenta. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas quando você olha assim, é insensatez uma pessoa chegar. E, gente, não é apenas por esses dias, mas é insensatez o que o ser humano tem feito. E, gente, a gente pensa que se libertou do racismo. A gente pensa que se libertou da escravidão. A gente pensa que a escravidão é coisa do passado. Não, escravidão ainda existe hoje. Racismo existe hoje. Condenação ainda existe hoje. Injustiça ainda existe hoje. E ainda existe hoje. O ser humano sem Deus continua a mesma pessoa. Sodoma e Gomorra ainda existe hoje, gente. Ei, você diz assim, isso é imaginar que o holocausto foi coisa do passado, ainda existe hoje. A perspectiva de Jesus. Jesus olhou para mim, para você e disse assim, sem Deus eles não conseguem fazer nada. Sem Deus eles não conseguem fazer nada. Ai, gente, se nós entrássemos no nosso mundo, se você olha quanta coisa absurda você passa. No seu ambiente de trabalho, eu não acredito que o homem seja isso. E quando você entra na polícia, eu não acredito que o ser humano consegue fazer isso. Quando você entra nos negócios, quando você entra nos governos, gente, você vai dizer assim, meu Deus, o ser humano continua desse jeito. A perspectiva de Jesus da cruz, ele olhou para a criação e disse assim, eu não os fiz para isso. Segunda coisa que eu vejo que Jesus olhou daqui, da cruz, ele olhou que o pecado nos separa de Deus. E que o perdão nos aproxima de Deus. Era impossível, gente, impossível o ser humano se aproximar de Deus sem o sacrifício da cruz. Se o mundo está um caos, a gente vai perceber o que é que separa. O que é que separa as pessoas de Jesus? O que é que nos separa de Deus? Gente, o que nos separa de Deus é algo chamado pecado. E eu quero dizer para você o que é pecado, uma definição. Você tem várias definições, mas deixa eu levar você a entender o que é pecado. Romanos capítulo 7.
Versículo 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Se eu faço o que não quero, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros, na minha natureza, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus ombros. O que você quer dizer, gente? A gente vai perceber que o pecado arranca uma identidade. Na perspectiva de Jesus, o mundo está um caos. Mas o mundo está um caos por quê? Porque eles não conseguem viver a verdadeira identidade. Porque eles não conseguem viver a verdadeira criação de Deus por causa do pecado. Em termos práticos, quando você olha para você e diz assim: nossa, eu queria fazer o bem, mas é impressionante, pastor, que eu não consigo. Isso é uma loucura, porque eu penso no bem, eu penso em fazer bem, eu penso em pensar coisa boa, e é justamente o contrário que vem em mim. Por quê? Porque o pecado arranca a nossa verdadeira identidade. Presta atenção, sempre que a gente tropeça, sempre que a gente erra, você olha para aquele momento e diz assim: cara, eu não sou isso, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa que pensa isso. Eu não sou essa pessoa que faz isso. Quando você peca, você percebe que é uma outra pessoa. É como se uma outra pessoa estivesse. Porque pecado não é aquilo que a gente faz e desagrada a Deus. Não é somente aquilo que a gente faz e desagrada a Deus. É em quem Ele nos transforma pelo fato de fazermos coisas que desagrada a Deus. Na perspectiva de Jesus, Jesus viu um caos. Mas Jesus viu um caos por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa dele. Se você está hoje aqui, deixa o Espírito Santo falar para o teu coração. Sem Deus é impossível. Sem Jesus é impossível viver o meu verdadeiro propósito. Sem Jesus é impossível eu viver a real pessoa que Deus sonhou comigo quando me fez. Sem Jesus é impossível você ser um comerciante verdadeiro, ser um médico advogado, um profissional liberal que realmente faz aquilo que é preciso fazer. Sem Jesus é impossível você ser a verdadeira mãe, um verdadeiro pai. É impossível ser filho, é impossível eu ser irmão. Sem Jesus é impossível eu ser gente. Sem Jesus é impossível eu viver nessa sociedade. Sem Jesus é impossível, porque o pecado mata, o pecado rouba, o pecado faz com que a gente seja completamente uma outra pessoa. Paulo diz assim: é um louco, realmente a gente fica louco porque o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, é isso que eu faço. A perspectiva de Jesus, Jesus diz assim: olha, o pecado nos separa de Deus, mas na perspectiva de Jesus, diz assim: mas eu sou a resposta para esse mundo. Se o pecado nos separa de Deus, eu aproximo as pessoas de Deus. Se o pecado nos separa, na perspectiva de Jesus, eu perdoo. Gente, na perspectiva de Jesus, por isso que Jesus olha para ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem, eles não têm consciência disso. Eles não têm consciência. Por quê? Porque o pecado cega, mas o perdão nos aproxima. Diga comigo: o perdão nos aproxima. O perdão nos aproxima.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz lá: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E vamos lá para o 17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. 17. Vamos lá? Na minha tradução, eu amo aqui diz assim, muito mais. Diga comigo, gente, muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Na perspectiva de Jesus, caos. Caos, é isso que o ser humano quer viver, ele não consegue viver, ele não é autossuficiente. Mas na perspectiva de Jesus, ele percebeu que é o pecado que separa as pessoas de Deus, mas é o perdão de Deus que nos coloca diante de Deus, diante de Jesus, na perspectiva de Jesus, a cruz, ou seja, trabalha na causa. Trabalha na causa. Na perspectiva de Jesus, não é trabalhar no efeito. Eu quero isso, eu quero isso. Na perspectiva de Jesus, a redenção, o perdão de Deus trabalha onde, gente? Na causa. Na causa, arrancando todo o mal e fazendo a gente estar próximo diante de Deus. Amém, gente? Na perspectiva de Jesus, ele diz assim: Jesus, eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. E aí era aí que a gente ia cantar essa música, né? Se eu amo... Vamos cantar mais não, gente. Eu sou a mensagem. Gente, Jesus é a mensagem para esse mundo. Não é uma teoria. A mensagem de Jesus não é uma série do Netflix. A mensagem de Jesus não é uma teoria humana. A mensagem de Jesus não é uma história de Hollywood. A mensagem de Jesus não é uma história de cinema. A mensagem de Jesus é a resposta para essa sociedade. Porque nós não apenas ouvimos, nós somos transformados por essa mensagem. Essa mensagem entrou na minha vida, essa palavra entrou na minha vida, essa mensagem entrou no meu coração, essa mensagem entrou no seu coração. A perspectiva de Jesus, o mundo está no caos, o homem aí não é autossuficiente. Eu que aproximo as pessoas de Jesus, na perspectiva de Jesus, ele olhando para mim, para você, daquela cruz, assim, eu sou a resposta para a sua vida, eu sou a mensagem para a sua vida, eu sou a esperança para a sua vida, eu sou o perdão para a sua vida, eu sou a resposta para esse mundo, eu sou a resposta para essa sociedade, eu sou a resposta para as famílias, eu sou a resposta para o homem, para a mulher, para a criança, eu sou a resposta, a minha palavra, a minha vida, a minha mensagem, eu sou a mensagem, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. E eu vou ler 18 a 25. 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus como pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Ei, na perspectiva de Jesus, Jesus diz: olhem para mim, vivam, olhem para mim, sejam curados, olhem para mim, sejam salvos, olhem para mim, sejam libertos. Perspectiva de Jesus, o homem é incapaz de viver de forma autossuficiente. A perspectiva de Jesus é o perdão de Deus que aproxima as pessoas. É o perdão de Deus, é o perdão de Jesus que aproxima as pessoas de Deus. É o perdão que aproxima, mas também na perspectiva de Jesus, Ele é a mensagem. Ele é a mensagem que curou a minha vida. Ele é a mensagem que salvou a minha vida. Ele é a mensagem que sustenta a minha vida. Ele é a mensagem do meu hoje. Ele é a mensagem do meu futuro. Jesus, há poder na mensagem de Jesus. Amém, gente? Quarta coisa, na perspectiva de Jesus, eu tenho absoluta certeza assim, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus é a cultura do reino de Deus. O reino de Deus traz em si uma cultura, princípios e valores. Da perspectiva da cruz, daqui, olhando para mim e para você, a gente vai, Jesus Cristo, com certeza, assim, eu sou a resposta. O mundo não consegue viver sem mim, sem a minha pessoa. Olha aí o que é que eles fizeram comigo, como fizeram com o Criador. Mas na perspectiva de Jesus, assim, olha, é chegado. Jesus Cristo na cruz, Ele traz uma mensagem poderosa. É chegado o reino de Deus. E aí eu falei sobre cultura. O que é cultura? Princípios e valores que a gente não abre mão. Princípios e valores que a gente não abre mão. Eu acredito de fato que o que muda a sociedade, e deixa eu definir o que é mudar uma sociedade, é mudar o ser humano, mudar a minha pessoa, mudar a família, mudar o homem, a pessoa, os pais, o ser humano. A cultura que muda não é a cultura brasileira. A resposta para o Brasil não é trazer a cultura japonesa. A resposta para o Brasil não é trazer a cultura italiana. A resposta para a Itália não é levar a cultura brasileira. A resposta para os Estados Unidos não é a cultura brasileira. E assim, não é a cultura, gente. Embora nós tenhamos riqueza na nossa cultura, embora a gente tenha beleza, veja beleza na cultura japonesa, chinesa, não é isso, mas isso não transforma o ser humano. Isso pode até trazer uma boa convivência entre os seres humanos. Ou seja, o melhor lugar para um brasileiro viver, aonde é, gente? No Brasil. O melhor lugar para um americano viver é na América. O melhor lugar para um japonês viver é aonde, gente? É no Japão. A cultura ajuda as pessoas a viverem. Mas o que muda o ser humano é o que, gente? É a cultura do reino de Deus. É a cultura do reino de Deus. Sabe o que é que muda a minha vida? Quando eu e você nos encontramos ouvimos a mensagem, essa mensagem transforma a minha vida. E eu e você, a gente passou a viver na perspectiva do amor. É o amor que transformou o meu coração e o seu coração. E porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, esse amor fez eu amar a mim mesmo. E fez eu amar a gente. É a justiça de Deus que fez o que, gente? Mudar a minha vida e mudar a sua vida. Eu e você optamos a fazer o que é certo, não porque somos autossuficientes, porque a justiça de Deus entrou na minha vida. Eu e você escolhemos fazer o certo porque Deus mudou a minha vida. Ei, gente, eu e você escolhemos generosidade, não porque nós somos bons o suficiente, porque nós vimos que Deus deu o melhor para a minha vida e para a sua vida, e que nada nesse mundo a gente vai levar. Então aquilo que nós temos é para a gente usufruir, mas para a gente fazer com que outras pessoas possam usufruir. Foi a generosidade de Deus que mudou a minha perspectiva. Foi a misericórdia de Deus que fez eu ser misericordioso. Foi o perdão de Deus que fez eu perdoar. Foi a graça de Deus que me fez ter graça diante das pessoas. Foi a vida de Deus que me fez viver uma vida sensata. Foi Ele, gente, foi Ele. Eu acredito que essa cultura do reino de Deus,
que transforma a vida do ser humano, e aí transforma a comunidade, e porque transforma a comunidade, nós fazemos com que a cultura cada vez mais seja fortalecida, transformando o ser humano, transformando a comunidade, cultura, transformando o ser humano, transformando a comunidade, cultura, transformando o ser humano, transformando a comunidade. Eu acredito, gente. Eu acredito que nós somos a resposta para acabar com a miséria desse mundo. Nós somos a resposta para acabar com a violência desse mundo. Nós somos a resposta para quê? Para a gente ter políticos honestos, sim. Nós somos a resposta para a gente ter famílias saudáveis. Nós somos a resposta para a gente ter uma comunidade saudável. Nós somos a resposta, gente. Por quê? Por causa da cultura do reino de Deus. Em todo lugar que você colocar os seus pés, saiba que a cultura do reino de Deus chegou. E se a cultura do reino de Deus chegou, é ela que vai transformar. Não é a cultura do mundo que vai transformar a sua vida, mas é a cultura que você carrega que vai transformar. Exerça amor, exerça generosidade, exerça graça, exerça. Acredite no ser humano, invista no ser humano, ame o ser humano, ame a sua cidade, ame, porque é a cultura do reino de Deus que transforma as pessoas. E só existe um jeito de mudar essa sociedade quando as pessoas forem transformadas. Só existe uma mensagem: a cultura do reino de Deus. Por isso, na perspectiva de Jesus, ele diz assim: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, chegou transformação para a sociedade. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém, gente? Na perspectiva de Jesus daqui da cruz, gente, ele olhou e disse: está consumado. Está consumado. Basta, acabou. Acabou. E deixa eu ler mais uma vez. Eu amo esse texto de Romanos. Eu quero voltar mais uma vez. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga comigo, gente: reinarão em vida. Reinarão em vida. Reinarão em vida aqui na terra, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Na perspectiva de Jesus, está consumado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você conhece esse texto? Filipenses 4, 13. Vamos dizer? 3, 2, 1. Mais uma vez. Sem Deus, eu não posso amar. Sem Deus, perdão não existe. Sem Deus, paz impossível. Mas Jesus naquela cruz diz assim: basta, está consumado. A partir de hoje, eu que dou as ordens.
Sim, em Jesus você pode amar. Em Jesus você pode perdoar. Em Jesus você pode ser feliz. Em Jesus você pode ser próspero. Em Jesus você pode controlar. Sim, você pode se controlar. Em Jesus você pode ser sensato. Em Jesus, sim, você pode ser sábio. Em Jesus você pode, sim, ter felicidade. Em Jesus você pode ter perdão. Em Jesus você pode viver em paz dentro de casa. Em Jesus você pode viver em paz nessa sociedade. Em Jesus você pode viver seguro. Em Jesus a morte não vai barrar a tua vida. Em Jesus o medo acabou. Em Jesus ele deu fim a toda loucura. Qual é o grande vilão dessa sociedade? Vai morrer, cuidado, vai morrer, vai morrer. A perspectiva de Jesus Cristo na minha vida é assim: acabou, acabou. Morte não vai parar. Morte não vai lhe parar. Não é porque a gente tem medo da morte, gente, que eu vou deixar de fazer isso. Medo da morte que eu vou deixar de fazer aquilo. Medo da morte porque eu não vou para... Medo da morte. Não, eu tenho uma vida eterna, 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 eu tenho uma vida eterna. Não é o ser humano, não é a violência, nada me barra aqui na terra. Ei, eu tenho a vida eterna está aqui. Se algo acontecer com a minha vida nesse mundo, a vida eterna está preparada para a minha vida e a sua vida. Medo de quê? Medo de faltar isso, medo de perder isso, medo de acabar isso, medo daquilo. Jesus disse: está consumado, ponto final. Se você estiver na minha vida, tudo pode. Ei, você pode viver, você pode viver. Tá caos, no caos você pode viver. Ei, você pode viver. Ei, não é o terreno, não é o lugar, não é a circunstância. Jesus está consumado. Quem dá o ponto final sou eu. A gente pode dizer: quem é esse? Quem é esse? O nome dele é Jesus. Quem é esse? O nome dele é Jesus. Quem é esse que venceu a morte? O nome dele é Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O nome dele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus.